EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, meu querido pastor, líder e discipulador de excelência. Que Deus continue te abençoando rica e poderosamente. Vamos para a nossa última lição do Manual do Discipulador. 8ª lição, descobrindo seus dons ministeriais. Leia todas as referências bíblicas para o seu crescimento espiritual. O propósito desta lição é esclarecer a importância do papel de cada membro no corpo de Cristo no contexto da igreja local. Primeiro, ajudar cada irmão a descobrir seu chamado e seus dons espirituais e ministeriais. Em segundo lugar, ensinar como usá-los com amor a serviço das pessoas. Em terceiro lugar, explicar o que é um chamado ministerial, quais são os dons espirituais e ministeriais, como recebemos esses dons e quais são as razões pelas quais os recebemos. Você é importante no corpo de Cristo. A nossa igreja precisa de você. Você é uma parte importante do corpo de Cristo. Nunca deixe que o diabo possa te enganar dizendo que você não vale nada e não serve para nada no reino de Deus. Você tem uma parcela de contribuição a dar que é muito significativa para o reino de Deus. Ao dar esta contribuição pessoal, você realiza os sonhos e o propósito de Deus para a nossa igreja e faz uma grande diferença no reino de Deus. Cada um fazendo a sua parte. Se um membro da igreja falhar em cumprir a sua parte, ou deixar de usar os seus dons, o corpo todo será prejudicado. Você foi chamado para servir e não apenas para congregar, pois não existe o dom de congregar e nem o dom de assistir os cultos. A melhor maneira de nossa igreja funcionar bem, como um corpo, é colocando as pessoas certas nos lugares certos, pelas razões certas, procurando alocar cada membro da igreja de acordo com o seu chamado ministerial, paixão ou encargo, e seus dons ministeriais. Temos sempre em mente servir a Deus e aos outros, no desempenho dos santos, e o crescimento da igreja, alcançando novas pessoas para Jesus. É realmente verdade que os membros da igreja crescem e frutificam mais no serviço para Deus, quando servem e atuam nas áreas relacionadas com o seu dom e chamado ministerial. Descobrindo o seu chamado, Deus nos criou distintos e diferentes e colocou dentro de cada pessoa um interesse e um desejo para uma determinada tarefa ou atividade. Isto é o que definimos como chamado ou encargo ministerial. O chamado é dado por Deus para cada discípulo, a fim de definir onde devem servir no corpo de Cristo. O seu chamado já está dentro de você. Você só precisa descobrir qual é. Seu chamado e paixão normalmente se relaciona com aquilo que você mais se interessa e pelo que é naturalmente atraído. É o que levaria você a conversar até tarde da noite com santa alegria. Em geral, o seu chamado leva você a ajudar algumas equipes em ministério, lidando com crianças, casais, jovens, universitários, presidiários, enfim, ou está relacionado com atividades e experiências que trazem a você um sentimento de realização pessoal e de utilidade. À medida que você vai servindo ao corpo de Cristo, que é a igreja, e o tempo vai passando, torna-se cada vez mais definido e claro dentro de você e evidente para os outros que estão em sua volta qual é o seu chamado. Precisamos identificar qual é o nosso chamado, qual é a nossa paixão, pois mesmo que uma pessoa seja um bom seguidor de Jesus, mas atuando no lugar errado, vai produzir resultados indesejados. Descobrindo o seu dom. Assim como recebemos um chamado e devemos descobrir qual é, também recebemos dons do Senhor e precisamos descobrir quais são os nossos dons. Nossos dons estão intimamente ligados ao nosso chamado. Vamos entender nesse ponto o que é um dom.
Dons são capacitações ou habilidades especiais distribuídas pelo Espírito Santo a cada discípulo de Jesus de acordo com a soberania e a graça de Deus, visando um propósito proveitoso no corpo de Cristo, que é a sua igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Todos os dons são dados soberanamente por Deus, como lhe apraz, diz a palavra. Mas a Bíblia também nos encoraja a pedir e buscar os dons. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 11, 18 e o verso 31. Todo seguidor de Jesus recebe pelo menos um dom espiritual ou ministerial e tem pelo menos uma função para desempenhar no corpo de Cristo. Mateus capítulo 25, verso 15. Cremos que todo discípulo é um ministro e, portanto, tem um ministério. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. O seu dom é normalmente identificado pela facilidade com que você realiza algumas atividades e pelos resultados e frutos das suas realizações. Comece, por exemplo, a procurar saber dos resultados das suas orações pelos doentes. Observe a facilidade e prazer com que você realiza determinadas atividades. Os dons são diversos. Deus selecionou cuidadosamente o dom e o lugar de serviço na igreja em que você vai servi-lo. Foi Ele quem preparou você. Não é nossa escolha. Os dons são dados por desígnios de Deus, e é isso que nos torna especiais e únicos. Nossa diferença de outros irmãos é um propósito de Deus. Por isso, ninguém é mais importante que o outro só porque tem um dom diferente. Todos os dons são necessários e importantes. Não há diferença de valor e importância entre quem tem o dom de curar e o que tem o dom de ensinar. Os dons são diversos, mas são dados pelo mesmo Espírito e têm sempre a mesma finalidade: servir e edificar a igreja para a glória de Deus. Vamos ver alguns dos dons mencionados na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao 10. O dom, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorro, governo, variedades de línguas. Romanos capítulo 12, do verso 6 ao 8. Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Efésios capítulo 4, verso 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 1 Pedro capítulo 4, do versículo 9 ao 10. Hospitalidade. Por que recebemos os dons? Deus nos dá os dons visando um fim proveitoso, ou seja, os dons espirituais e ministeriais têm somente a seguinte finalidade: glorificar a Deus, servindo melhor no corpo de Cristo, no chamado que recebemos. Não visa o nosso benefício próprio, nem a nossa projeção pessoal, e nem a nossa glória. A razão de ser dos dons é o serviço. Por isso, não se recuse a servir na área em que Deus o capacitou. Onde você pode servir? Muitas são as opções para você servir em nossa Igreja Ministério Graça. Há muitos ministérios importantíssimos para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Prioridade em uma igreja em equipe. É bom lembrar, porém, que estes ministérios não são mais importantes que as equipes. Você deve estar bem comprometido com a sua equipe, ser fiel e bem-sucedido antes de fazer parte de um dos dons de ministérios da igreja. Ministérios oficiais de nossa igreja: música, louvor, adoração, dança, teatro, enfim. Oração, culto, campanhas, vigílias, enfim. Palavra, cultos, conferências, seminários. Administração, tesouraria, secretaria, boas-vindas, entre outros. Comunicação, áudio, vídeo, boletim, site, rádio e TV. Cuidado do rebanho, visitação, capelania, terceira idade, entre outros. Ensino, escola do discípulo, curso de capacitações, entre outros. Juventude e evangelismo, ações evangelísticas e de impactos, entre outros. Família,
cursos, seminários, conferência, multiministérios, ação social, amor de verdade, beneficência, silêncio, atendimento aos surdos, capacitação, pastoreamento, infantil, atendimento a crianças e pré-adolescentes, integração, recepção de novos membros, batismos, adolescentes, atendimento ao seu público específico, missões, frentes missionárias, conferências, projetos, conselhos, outros, diretoria, colégio pastoral, comissões, construção, entre outros. Você venceu uma etapa muito importante na sua caminhada com Jesus. Parabéns! Isto é só o começo. Logo, com a graça de Deus e o poder do Espírito Santo e com a ajuda do seu discipulador, você deverá começar a discipular uma outra pessoa que você conhece, merece o amor e o cuidado da família de Deus. O Senhor Jesus conta com você para o cumprimento da grande comissão nesta igreja local. Você deve estar comprometido com a maior tarefa que há sobre a terra, a de promover a glória de Deus, a edificação da igreja de Deus e a salvação daqueles que ainda não ouviram falar do amor de Jesus. Não pare de crescer. Nosso alvo é a estatura do varão perfeito, até Cristo ser formado em nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. PDA, uma só equipe, somos EDA, multiplicando e formando EDAs.